E aí pessoal, aqui é o Static e Chaves Nightmare. Olha, essa fangame ficou famosa há um tempo atrás, principalmente no TikTok e YouTube. Até porque é uma fangame de FNAF que mistura FNAF e Chaves. Nossa, quem a levou? O Chaves! Nossa, pode ser atropelado por um carro esse... Chaves, que pra mim é uma ótima ideia. Então, há um tempo atrás eu também vi que ela tinha uma versão mobile. Então eu peguei essa versão pra jogar, gostei do jogo e zerei. Bem, por eu ter zerado a fangame, eu ia essa fangame ser muito boa e ela ser brasileira, eu decidi pegar ela pra fazer uma review aqui no canal. E sem mais delongas, vamos começar aqui a review. Com você entrando no jogo, o jogo começa com esse menu. Que no começo ele vai estar incompleto, não vai ter todas as opções do menu aqui. Mas depois ele ganha mais opções. Eu achei esse menu muito bom até. Ele é bem bonito e tal, e passa um pouco da atmosfera do jogo, meio que chaves e essas coisas. Sem contar que esse menu é inteiro personalizado com chaves, eu gostei muito até. É um menu bem feito, que a partir da noite 5 para 6, ele vai se enchendo com mais coisas. Além das estrelas, você também vai ganhar novas opções, como a opção de jumpscare e a opção da Custom Night. Começando aqui o jogo logo, você entra nele e já tem logo um jornal igual ao do FNAF 1. Mas bem, a história desse jogo aqui é diferente e eu acho que ele é um pouco mais original. Ao invés de se passar uma pizzaria ou um restaurante, o jogo se passa em um lugar que se chama o Show do Chaves, que tem no menu. E nesse lugar meio que aconteceu um incidente em que vários funcionários morreram porque alguém mexeu nas fantasias e elas de repente começaram a matar os funcionários. Então, bem, você é mandado para esse lugar para estar investigando ele e, consequentemente, descobrir quem foi que fez isso. Começando aqui a primeira noite do jogo, eu percebi uma coisa. O Phone Guy tá totalmente dublado em português. E, cara, eu não sei porque eu gostei tanto desse Phone Guy. É um Phone Guy muito bom. Ele te explica as mecânicas do jogo sem deixar totalmente escancarado pra você, meio que com a lore do jogo e tal. Cara, eu gostei pra caramba, o Phone Guy em português, irmão. Eu consigo entender totalmente só do cara falando. Não precisa botar a legenda ou procurar coisa no YouTube. E pra mim foi uma maravilha esse Phone Guy. E bem, continuando aqui a noite, deixando de elogiar o Phone Guy. Bem, ele disse que só vai ter 3 animatronics nessa primeira noite e eles são bem simples. Que é o Chaves, a Chiquinha e o Kiko. E o Chaves ele vai aparecer do barril dele e quando ele aparecer você tem que tacar a lanterna nele, que nem o Foxy do FNAF 2. Bem, você pode até achar que ele não é muito bem o problema agora, mas ele é sim o problema. Eu fui perceber isso depois da noite 4, ele é realmente um problema. E tem o Kiko, que tem um episódio do seriado que taca um talco na camisa dele, eu lembro desse episódio. E, bem, praticamente você tem que fazer a mesma coisa aqui. Você tem que pegar uma caixa que tá com você, que tem uns pirulitos, e tem uma caixa de talco. Uma caixa desodorante de talco, sei lá. Um pote de talco. E você tem que ficar esfregando em cima dele pra ele sair da sua tela, senão ele te mata. Mas, bem, ele demora um pouquinho pra te matar, então você tem tempo de fazer alguma outra coisa. E tem a Chiquinha, que ela vai da câmera dela até sua sala. E quando ela chega na sua sala, ela aparece na janela que tem ali da casa. Que eu chuto que seja a casa do seu Madruga. Ela sai ali da janela e você tem que dar o pirulito pra ela que tá dentro da caixa, até porque ela gosta desse tipo de coisa, o Phone Guy fala. Essa noite é bem simples, a noite 1, a noite mais fácil do jogo, mais chatinha também. Até porque é só fácil pra caramba, não tem nenhum desafio nessa noite. Cara, é uma boa noite e também foi boa pra tá mostrando a mecânica dos personagens, dos primeiros 3. Uma coisa que eu achei interessante desse jogo também foram as câmeras dele, que são lugares da Vila do Chaves. Tem uma parte que é um restaurante da Dona Florinda, tem uma parte que é a casa da Bruxa do 71 e outras coisas. Bem, essa noite é bem fácil, acaba bem rápido, então... bora logo pra noite 2.
Começando aqui a noite 2, o Funny Guy já fala sobre os novos animatrônicos, a Dona Florinda e o Seu Madruga. Começando pelo Seu Madruga, quando ele aparecer na porta, você tem que chamar o Senhor Barriga pra vir cobrar o aluguel pra ele. Essa parte do jogo eu gostei pra caramba. E ele dá o fora quando você fala com o Senhor Barriga. E é uma ótima forma de estar defendendo o Seu Madruga que faz muito sentido. E também tem a Dona Florinda, que é praticamente o Springtrap do FNAF 3, só que desse jogo, tá ligado? E por mim, eu acho que a mecânica do Springtrap na Dona Florinda desse jogo, eu acho que ficou melhor nesse jogo do que no próprio FNAF 3. Até porque no FNAF 3 é só o Springtrap indo atrás de você e você tem que ficar atacando o áudio enquanto tem 300 bichos na tela te atrapalhando. E aqui é diferente, já que você realmente tem que prestar atenção em umas 500 coisas ao mesmo tempo que a Dona Florinda tá lá. E tipo, não é a mesma coisa do FNAF 3, eu acho que a gameplay fica até melhor nesse jogo. E era isso mesmo que eu queria falar sobre essa noite. E vamos logo pra noite 3. Começando aqui a noite 3, o Funny Guy fala pra tu que os novos animatronics dessa noite vão ser a Bruxa do 71, que não aparece muito nessa noite, ela só vai aparecer depois. E tem praticamente a puppet desse jogo, que é o Professor Girafales. Que, olha, eu gostei da mecânica do Professor Girafales como a puppet desse jogo. Tipo, ele vai ficar na sala dele e você tem que ficar enchendo o café dele pra ele não te matar. E eu acho que, eu gostei que o criador do jogo implementou a mecânica da puppet de um jeito melhor. Porque, cara, no FNAF 2 você tem que ficar segurando o botão se você quiser que carregue rápido. Aqui não, é só você apertar que já vai, tá ligado? É só você estourar o botão umas 300 vezes. Que por mim eu acho que fica até melhor, tipo, dá pra fazer mais rápido do que só segurar a caixa de música. E tem a Bruxa do 71, que é praticamente o Rockstar Bonnie da UCN. Quando ela aparecer na sua sala, você tem que procurar nas câmeras uma vassoura dela. Que é uma mecânica ótima, até porque eu já gosto do Bonnie da UCN, do Rockstar Bonnie. E a vassoura dela fica em algumas câmeras aí que é só de você procurar você já acha, não é muito escondido. Que por mim eu acho que fica até bom, já que você tem uma pressão, mas também você encontra rápido e fica meio balanceado. Até porque no 20 esse bicho aparece toda hora na 8/20. Falando mais sobre a noite aqui, a noite 3 é a primeira noite que você vai sentir dificuldade, porque realmente fica difícil. Tem um pulo assim de dificuldade que é legal, um pulo assim meio grande de dificuldade. Tanto que eu demorei um pouquinho pra passar dessa noite até chegar na noite 4. Mas bem, ela também é mais ou menos fácil, então tá ótimo. Então bora logo pra noite 4. Indo agora pra noite 4, o Funny Guy não vai falar muito no telefone, até porque só tem um animatronic novo nessa noite, que é o Jaiminho carteiro. O que esse bicho faz é bem simples, ele não enjoa muito, ele é até meio esquecível porque ele não atrapalha muito. Ele vai chegar na sua sala e vai mandar você carregar uma carta que ele tem na mão. Se você não carregar a carta logo, tu toma jumpscare e morre. Só que o que acontece? Esse bicho ele demora muito pra te dar o jumpscare, já que a mecânica de carregar a carta dele é meio longa pra você estar carregando. Tipo, a barrinha você demora um tempinho pra carregar, até ele sair da sua sala. Bem, é um boneco que não atrapalha muito, mas eu acho que ele vai ser um problema na 8/20, até porque você tem que parar o que você tá fazendo pra counterar ele. Bem, falando mais sobre essa noite, eu acho que ela é um pulinho de dificuldade a mais da noite 3. Tanto que eu morri mais um pouco nessa noite, mas depois eu acho que eu acostumei bastante, tanto que na noite 5 eu passei de segunda. E é isso. A noite 4 é uma ótima noite, tem o Jaiminho e tal. E enfim, a noite final, entre aspas, do jogo, que é a noite 5. A noite 5 desse jogo, ela não é tão difícil, eu achei ela até mais fácil que a noite 4, até porque eu acho que eu tinha me acostumado com as mecânicas e tal. E, cara, essa noite 5 eu amei ela, porque eu queria falar sobre isso a partir da noite 3, só que eu deixei pra falar depois. Que esse jogo é bem no estilo que eu gosto, que é tipo aquelas fangame frenética pra cacete, que você tem que ficar fazendo um monte de coisa de uma vez. Tipo o FNAF 2.
Uma das primeiras fangames que eu cheguei a zerar de FNAF foi Finan, Five Nights at Maggie's. O 1, eu só não zerei o 2. E tipo, uma coisa que eu gostei muito de Five Nights at Maggie's é essa coisa que eu disse, a fangame é muito frenética, você tem que ficar fazendo várias coisas de uma vez e bem rápido, você tem que ter muito reflexo. E, cara, Chaves Nightmare é uma fangame que faz isso de uma forma muito boa, que não fica muito rushado, tá ligado? E por mim, essa fangame é ótima, cara. A partir da noite 5, já dá um pulinho de dificuldade a mais que você já não sente muito. Até porque, bem, é bem rápido as coisas nesse jogo. E quando você acostuma, quando você pega o jeito, realmente fica muito bom de estar jogando, tipo, testando suas habilidades. Quando você passa uma noite nesse jogo, nossa, tu se sente fodão passando a noite. E é isso. O cara do telefone fala mais um pouco sobre a lore do jogo, que é lá do assassinato e tal, e que na noite 5 eles descobriram quem foi que fez aquilo. E, bem, que eles iriam investigar mais e tal, e que só iriam dar outro dia de tarde quem foi que fez aquele massacre no show do Chaves. Então ele desliga o celular, você continua a noite, e quando você passa, tem um jornal, que é bem, você meio que zerou entre aspas o jogo, já que não zerou totalmente, tem a noite 6 e a Custom Night ainda. Mas passa um papel na sua tela com esse Chaves bizarro. Eu não sei porque eu fiquei com um pouco de medo desse bicho, eu quero que tire ele de perto de mim. Mas bem, aqui mostra que descobriram quem foi que fez o massacre e quem foi que ocasionou que as fantasias matassem os caras que estavam lá no show do Chaves. Só que quem foi só iam mostrar no outro dia de tarde. Então é por isso que você vai fazer a noite 6. Então bora logo ir pra noite 6, que aqui a gente tem mais coisas sobre história. Indo aqui pra noite 6, ela é uma noite mais comemorativa, porque você passou a noite 5 e tal. E o Funny Guy fala um pouco mais sobre a história do jogo. Ele diz que encontraram lá os assassinos na noite 5, mas só que só iriam falar sobre eles num jornal de tarde. E à tarde, quando você terminasse o seu turno, lá no show do Chaves, eles iriam te dar o pagamento. E então esse é meio que seu desafio final, entre aspas. E ele fala lá sobre o pagamento e tal, deseja boa sorte pra você. E vaza, tá ligado? Falando sobre a noite 6, ela é uma noite 5, só que levemente mais difícil. Eu até gostei dessa questão do pulo de dificuldade não ser tão grande, até porque essa fangame já é rápida pra cacete. E se fosse pra ter um pulo de dificuldade muito grande na noite 5 pra noite 6, eu acho que acabaria ficando ruim. Já que, bem, não era um desafio que ninguém ia esperar dar um pulo de dificuldade tão grande. A noite 6 é mais uma noite comemorativa que você passou as dificuldades do jogo e tal. E bem, acabando a noite 6, não tem nenhum animatronic novo. É praticamente tudo que você aprendeu, só que você agora meio que... Só que tudo masterizado, mais difícil. E pra mim é um ótimo desafio essa noite, porque é tudo que você aprendeu, só que, pô, mais difícil e tal, pra você ir lá e fazendo. Eu morri poucas vezes nessa noite, porque eu já tinha me acostumado com as mecânicas do jogo. E eu já tinha pegado o jeito e tal, então eu não morri muito. E terminando essa noite, a gente descobre os assassinos do estabelecimento, que eram simplesmente os vilões do Chapolin. O Tripa Seca e o Quase Nada. Tipo, mano, eu gostei pra caceta. Quando eu vi o jornal, eu ri. Sinceramente, eu ri. E a gente descobre os assassinos que não era um assassino, eram dois. Eram esses dois cabos aí. E acabando a noite 6, a gente recebe o nosso pagamento inteiro, que é uma bufunfa legal. E a gente termina o jogo pegando a segunda estrela dele, já que a primeira estrela era na noite 5. E eu queria falar sobre... calma aí. Eu esqueci da 8/20, calma. Tem que ter a 8/20 ainda. Falando sobre a 8/20, quando você desbloqueia a noite 6, ou então a noite 5, não, é a noite 6. Você desbloqueia a aba de jumpscare e você desbloqueia as custom nights, que bem, é os desafios personalizados.
Tem muitos desafios aqui e eu percebi que os desafios da Custom Night tem nomes que fazem referências ao seriado. E também tem as noites normais que, tipo, tem todo o FNAF. Tem a Noite dos Homens, Noite das Mulheres, tem o Adults Go Home, que é a noite do Chaves, da Chiquinha e do Kiko só. Tem a noite que, essa aqui eu contava de 5, e entre outras. E, cara, tem muitas referências ao próprio Chaves. E além de referências a FNAF mesmo, com o nome dos desafios. Mas o principal desafio que a gente quer falar aqui é sobre o Quem Poderá Me Defender, que é o lema do Chapolin. E, cara, essa noite aqui, rapaz, pô, é um pulo de dificuldade, tipo, alto pra cacete, que fez bastante sentido. A 8/20, irmão, é pra ser difícil mesmo. E, meu irmão, a 8/20 desse jogo, eu não cheguei a passar. Se eu não me engano, eu cheguei só nas 2 da manhã da 8/20 desse jogo. Eu não passei nem das 3 horas da manhã. E, cara, essa merda é muito difícil. E, cara, eu fui ver um vídeo de um cara passando essa 8/20. Meu irmão, parece que eu tô jogando Ultimate Custom Night com essa porra. Que, véi, é tanto bicho na tela que parece real Ultimate Custom Night. E, acabando aqui a review, quando você acaba 8/20, você ganha a 3ª estrela e você ganha um novo jornal. Que a gente descobre que o Silvio Santos comprou o SBT e que agora o show do Chaves não vai ser mais com as roupas originais para não acontecer esse tipo de coisa. E aí o jogo acaba com o final feliz. Yay! Agora, indo pra nota geral da review desse jogo. Olha, esse jogo, na minha opinião, ele é um 10. Cara, esse jogo não bugou nenhuma vez. É um jogo com código muito bom. Ele não bugou. Cara, esse jogo, ele é bom pra caramba. Tipo, ele tem referência a chaves. Ele tem, tipo, cara, tudo nesse jogo funciona de uma forma que agrega, tá ligado? Tipo, cada animatronic desse jogo, tipo, quando junta tudo, ainda assim fica bom, tá ligado? E, tipo, é um jogo frenético, o estilo de gameplay que eu gosto. E também, cara, esse jogo é simplesmente estúpido de maravilhoso. O jogo é muito bom. Cara, cê é louco, esse jogo é um 10 na lata. E, véi, sério, velho. Essa fangame vale muito a pena. Eu tô realmente querendo deixar o link dela na descrição. O link da Game Jolt do mobile. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Mas, cara, que jogo bom, velho. Esse jogo é um 10 e acabou. Falando sobre as mecânicas dele, tipo, as mecânicas agregam bastante pro jogo. Todos os bichos agregam pro jogo. Tipo, nenhum fica mais de escanteio. Tipo, tem até o Jaiminho. O Jaiminho fica um pouco de escanteio porque a mecânica dele, ele demora um pouco pra te matar. Mas que ele vai atrapalhar do mesmo jeito, ele vai. E tipo, cara, cada mecânica desse jogo faz de uma forma boa, tá ligado? E esse jogo, melhor ainda, ele é original, esse jogo. É um jogo que ele, sei lá, é tipo isso, ele é bem original. Ele não é só uma fangame de FNAF, que é o mesmo de sempre, não. Ele é original, ele é uma fangame brasileira ainda por cima. A dublagem dele é muito boa. As piadas também, as referências ao seriado do Chaves. E... esqueci de falar sobre os extras desse jogo. Quando você termina de zerar o jogo, você descobre ali algumas opções. E uma delas são os créditos, os extras e tal. E eu vou ler algumas curiosidades desse jogo. A primeira delas é que ela foi criada em 2025 mesmo. Foi tipo menos de 4 meses para criar esse jogo. E até que foi rápido para criar ele e ainda assim ficou bom. Esse jogo devia ser 3D. Só que o único modelo que foi criado era o Chaves e se fosse pra criar tudo em 3D iria demorar muito tempo. Então decidiram só fazer ele desenhado mesmo. Que pra mim ficou maravilhoso ele desenhado, ficou ótimo. E tem mais alguns outros extras aí, mas eu vou deixar pra ler aí depois. Ou então se você quiser ler, baixa o jogo aí e lê, tá ligado? Que cara, esse jogo é realmente muito bom. Merece ter mais visibilidade do que ele já tem. E cara, é um jogo que é bom em tudo. A gameplay dele é boa. As músicas dele são as músicas de Chaves, só que com alguns efeitos por cima, tipo caixa de música e tal.
que sinceramente às vezes até dá um medinho uma música ou outra. E cara, esse jogo é muito bom. Ele é um 10 e essa foi minha review.